Pode sentar. Vocês vêm acompanhando o nosso boletim e já há algumas semanas o boletim vem trazendo algumas recomendações, algumas sugestões, textos sugerindo como proteger seu casamento. Essa já é a terceira semana e em cada uma delas nós temos colocado algumas recomendações, algumas instruções de como proteger o seu casamento. E a gente sabe que tem sido a área onde Satanás tem mais tentado atingir as pessoas no casamento. Porque na hora que atinge o casal, a primeira coisa que se destrói é a família, e família destruída, sociedade destruída. E a gente tem percebido o quanto o inimigo tem feito festa nessa dimensão relacional, marido e mulher, esposo e esposa, porque ele sabe que desestruturando essa relação, ele vai gerar uma família desestruturada, e família desestruturada automaticamente gera sociedade desestruturada. E aí nós vemos durante essas semanas trazendo essas recomendações, e o apóstolo Paulo, ele nesse texto que nós acabamos de ler, ele traz um conceito que é fundamental, uma lei básica de convivência conjugal, que nós temos desrespeitado essa lei básica de convivência social. E todas as vezes que nós desrespeitamos qualquer mandamento do Senhor, qualquer princípio da palavra de Deus, infringir um princípio desse traz consequências para a vida da gente. E ele traz isso no verso 33 desse texto que foi lido. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Queridos, num versículo só, o apóstolo Paulo traz uma boa fórmula, que se compreendida e aplicada em nossas vidas, temos certeza que teremos um relacionamento conjugal muito, muito mais harmonioso. Porque o apóstolo Paulo diz muito claro: marido, ame sua esposa. Esposa, respeite seu marido. Foi Deus quem fez o homem e fez a mulher. Portanto, ele sabe a necessidade básica do homem e a necessidade básica da mulher. Não que a mulher não precise ser respeitada e o homem não precise ser amado. Mas a principal necessidade do homem é ser respeitado. Por isso que ele torna mandamento: mulheres, respeitem seus maridos. E a maior necessidade espiritual das mulheres é ser amada, é ser aceita. E aí diz: maridos, amem suas esposas. É um mandamento, é um princípio. É um princípio. Do mesmo jeito que nós, no nosso corpo físico, necessitamos de alimento para sobreviver, nós precisamos comer alimento físico para sustentar o corpo físico. Tanto homem quanto mulher necessita, na dimensão espiritual, ser amado e ser valorizado. Do mesmo jeito que a gente precisa de alimento para sustentar o corpo, a mulher precisa ser amada para sustentar o espírito, e o homem precisa ser respeitado para sustentar esse mesmo espírito. É uma necessidade básica tanto quanto outra. Se o corpo físico morre sem alimento, espiritualmente nós morremos quando não somos amados ou não somos respeitados. É isso que acontece. Muitos casamentos, eles vão esfriando, saem daquela relação da paixão inicial, aquela paixão que faz com que a gente gire em torno do outro de forma desordenada. Comumente dizemos, quando estamos apaixonados, andamos na banguela, tudo pode, tudo vale. Mas a gente sabe que logo, logo isso passa. Esse sentimento de paixão, aquela paixão avassaladora, ela passa. E quando passa, tem que entrar os valores que sustentam o casamento, que é amor e respeito. Esse sim sustenta o casamento. A paixão, ela é boa, deve ser cultivada, mas ela não, por si só, não sustenta. Porque o que sustenta, dá sustentação à relação conjugal é amor e respeito. E quando se fere um princípio, as consequências são desastrosas. E o que nós vemos é que a maioria das pessoas vive um ciclo vicioso, onde a esposa não se sente amada, e por ela não se sentir amada, ela não respeita o marido,
E o marido, por não se sentir respeitado, não ama a esposa e fica um ciclo. Ah, mas eu não amo o pastor porque ela não me respeita. E a mulher diz a mesma coisa. Eu não respeito porque ele não me ama. E fica esse ciclo. E o relacionamento vai se desgastando. E fica dizendo assim, eu não vou começar porque ele precisa começar e cada um quer que o outro comece. E nisso vai se desgastando. E os casamentos terminam por isso. Os casamentos não terminam, de um modo geral, por nada extremamente grave. Os casamentos terminam pelo desgaste que vai acontecendo todo dia. E os casais vão se afastando, porque não têm investido no que o outro precisa ser abastecido. Maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem seus maridos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E nós temos fortemente infringido esse conceito. Precisamos entender o que a esposa precisa é ser amada, ser aceita, ser valorizado. E o marido que precisa é ser respeitado. Não que não possa e nem deva amar o marido, é claro que sim. Mas o principal conteúdo que ele precisa é ser respeitado. Agora é claro que ninguém é capaz de suprir integralmente a necessidade espiritual do marido nem da esposa. Ninguém. Só Deus é capaz de suprir. Os maridos têm que fazer um esforço tremendo, no máximo do limite possível, para amar suas esposas. E as esposas têm que fazer um esforço tremendo para respeitar seus maridos. Claro que integralmente, ninguém será suprido integralmente por marido ou mulher. Só Deus preenche esse vazio. É a graça de Deus que preenche esse vazio. Mas nós precisamos ter como meta, como objetivo, seguir esse princípio básico da convivência do casal. Investir de forma forte nisso. Só que naturalmente isso não acontece. Porque nenhuma mulher no mundo é capaz de respeitar o marido como deveria, nem nenhum marido é capaz de amar sua esposa como queria. Só quem está cheio de Deus, encharcado do amor de Deus, cheio da certeza da graça do amor de Deus, ele é capaz de dar. Ele só dá porque tem certeza que já recebeu. Porque isso não acontece de forma natural. Isso não vai acontecer nas relações humanas de forma espontânea. Porque nós somos egoístas. Nós somos naturalmente egoístas. E para quebrar isso, só Deus, só quando estamos cheios do amor de Deus, que a gente pode olhar e dizer, ela está muito chata, mas eu vou amá-la. Ele está muito chato, mas eu vou respeitá-lo. Porque não é por ele, é pelo Senhor. Não é por ele, é pelo Senhor. Não é por ela, é pelo Senhor. Quando a gente olha com esses olhos, tira a nossa lente e põe a lente do Senhor, aí sim a gente vai poder olhar a nossa esposa ou nosso esposo cheio de Deus. Porque só Ele é integral. Só Ele valoriza de forma integral. Só Ele ama de forma incondicional. Somente Deus. Então, as mulheres não podem esperar que seu marido abasteça integralmente ela. Não pode. Porque vai se decepcionar, vai se frustrar, vai tentar manipular para ser abastecida daquilo que ele não tem para dar. E a esposa também, o esposo também, tem que entender que sua esposa não vai lhe respeitar como você gostaria. Porque ela é um ser humano limitada. Só Deus é que vai lhe valorizar, lhe dar o senso de valor necessário para você se sentir valorizado como deveria. Por quê? Porque ela não tem para dar. Ela não tem para dar. Então a gente passa a exigir do outro o que o outro não tem para dar. Porque só Deus é capaz de preencher. Isso não isenta o nosso esforço de buscar cada vez mais amar e valorizar. Mas na consciência de que nenhuma esposa, nenhum esposo é capaz de suprir integralmente essa necessidade espiritual do outro. É impossível. Todas as vezes que você estiver sentindo falta, tire o óleo do seu cônjuge e olhe para o Senhor. É nele que você vai suprir integralmente. Aí quando você olha para ele, você vai olhar para o outro com graça e com misericórdia. Só assim, porque isso não acontece de forma natural. Em Deus nos sentimos amados e valorizados. Porque em Deus abrimos mão. Em Deus nós tomamos a iniciativa. Não esperamos que a iniciativa seja do outro. Somente quem está cheio de Deus, com coração humilde, na dependência do Senhor, é capaz de tomar a iniciativa. Portanto, não espere
Tome você. Aí você vai dizer, mas pastor, eu já fiz isso várias vezes. Não é pelo seu marido, não é pela sua esposa, é pelo Senhor que você vai fazer. É pelo Senhor que você vai fazer. E na obediência, Deus restaura os corações. Os corações são restaurados a partir da nossa obediência. Não é aquilo que eu sinto, não é o que eu sinto, porque os nossos sentimentos são sentimentos mentirosos. Nossos sentimentos nos enganam todo dia. Nós não podemos caminhar fundamentado no que eu sinto. Nós precisamos caminhar no entendimento do que a palavra diz para a gente fazer. Ah, eu não sinto, mas a palavra diz que eu faça, então eu faço. Mesmo sem sentir, eu vou fazer. E à medida que eu obedeço, o meu coração é transformado e os meus sentimentos são mudados. A partir do momento que eu começo a obedecer. Portanto, a verdade é a palavra. A verdade é o único lugar onde você vai estar, na verdade, é na palavra. Fora dela, você corre o risco de pisar na bola. Porque nossos sentimentos nos enganam todo dia. Um relacionamento conjugal não é fundamentado no que sente. O relacionamento, o amor conjugal é numa decisão de amar definitivamente, para sempre. É assim. Não é naquilo que a gente sente. E quanto mais a gente sente coisa ruim, Satanás vai botando mais coisa no nosso ouvido, vai nos enchendo de coisa ruim, e a gente começa a acreditar naquilo, e começa a tomar decisões importantes, porque está sentindo, ou deixando de sentir. Eu não me sinto amada. Quantas vezes você conversa com a esposa, ela diz, eu não me sinto amada, mas é só um sentimento, é só um sentimento. Então a gente não pode estar tomando decisões em nossas vidas, fundamentado no que sente. A gente tem que tomar decisões fundamentadas na verdade da palavra. Buscar a Deus em primeiro lugar. E depois todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas primeiro a gente se encharca de Deus. Ah, mas eu sei que não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Fazer para o Senhor. Não é fazer para a esposa ou para o esposo. É difícil? É difícil. Mas é simples quando estamos cheios de Deus. Somente quem está encharcado desse amor é capaz de prosseguir adiante. Fora desse amor é impossível. Às vezes as mulheres buscam querer que o marido entenda ela ou que ame ela. E ele diz, ele não me ama, pastor, ele não me ama. E ele ama, só que ele não está muitas vezes expressando da forma correta. E a mulher tende a reagir de maneira que faz parecer desrespeitoso. E o homem tende a reagir normalmente, tendendo a reagir que parece não amoroso. E a ordem é amar. E a mulher tende a reagir como se fosse desrespeitosa, e a ordem é respeitar. Precisamos entender que os sentimentos são assim. No livro Amor e Respeito, o autor conta uma história que o marido saiu para viajar uma semana trabalhando. E aí ele pega o voo antecipado, vai chegar mais cedo em casa, e diz que ele vem na mente imaginando uma noite extremamente romântica com a esposa, e vem a cabeça dele, ele só construindo uma noite de romance. Aí ele chega mais cedo em casa, todo alegre, início da tarde, ele só ia chegar à noite, e quando ele chega em casa aqui e olha para a esposa, aí a esposa diz, já chegou? Tão cedo? Aí ele diz, sim, é desse jeito que você me recebe depois de uma semana? Ele diz, não, vamos fazer o seguinte, aproveite que você chegou cedo, vá na escola resolver esse problema, passe na lavanderia e pegue a roupa, vá na farmácia e compre o remédio, e o cara não está entendendo nada, mas ele vai, fica abusado, calado, não diz nada, sai calado, mas a cabeça começa a maquinar. Mas ele volta para casa, aí toma um banho, se deitam na cama, aí ele catuca, aí a mulher, estou cansada. Meu Deus, o cara se tranca, ele se fecha, aí ele diz, o que foi que houve? Por que você está com essa cara? Ela pergunta. Você nem perguntou como eu estava, você só pensa nisso. E nisso vira um grande desentendimento. A mulher vai criticando, e nessas críticas o homem vê e lê como desprezo, e o homem silencia. O homem silencia, e nisso a mulher toma como hostilidade.
ela se sente extremamente machucada com o silêncio dos homens, mas é assim. O homem chega em casa com algum aborrecimento, chateado com alguma coisa, ele entra calado, pega o controle da TV e fica ali. Aí a mulher pergunta: o que foi? Ele faz: nada. Não, como não houve nada? Nada. Houve alguma coisa? Não houve nada. Ele está calado. E a mulher quer só falar. E a mulher quer falar e ela começa a falar. Você não pode dizer nem sim, nem pode dizer não. Porque se dizer sim não é o que ela quer ouvir, se disser não, o que ela quer ouvir, ela apenas falar. E se você disser sim para resolver logo, ou não para resolver logo, não vai adiantar, queridos. Porque ela precisa falar. É assim. É assim. Foi Deus quem fez a mulher assim. E foi Deus que fez o homem do outro jeito. Ou a gente entende isso, ou vai viver feito louco, querendo mudar o outro a vida inteira. É impossível. A mulher é assim, ela precisa falar. E quando ela fala, ela se sente amada. Quando ela fala que o marido dedica tempo para ela, ela se sente amada. Só tempo para ouvi-la, nada mais. Sem tentar consertá-la, sem tentar arrumar nada, sem estar dizendo que ela está certa ou que ela está errada. É apenas ouvir. Nem achar absurdo o que ela está pensando, porque é assim mesmo. O marido, ele vai logo, constrói tudo numa lógica muito rápida. E dentro dessa lógica muito rápida, quer resolver, vai piorar. Se cale e apenas escute, querido. Porque ela precisa apenas falar. Os maridos precisam, para ela se sentir amada, elogiar mais. Ser menos econômicos no elogio. Mais sensível para perceber detalhes de mudança. Os homens têm sido muito insensíveis, ele não percebe. A mulher faz um esforço imenso. Aliás, é a maior crítica de Michele comigo. Ela vai, corta o cabelo, eu não percebo. Eu digo: quando eu corto, você também não percebe? Eu corto, você não percebe. Então você corta, eu também não percebo. Mas elas se magoam, se entristecem, porque passaram o tempo inteiro para se arrumar ali, imaginando que vai ter um elogio, o cara nem nota. Precisamos ser mais sensíveis, elogiar um pouco mais, ser menos econômicos no elogio. Nós temos sido muito exagerados na crítica, muito exagerados, tudo a gente critica, e tendo sido econômicos no elogio. Essa é uma forma, quer dizer, são exercícios que nós homens precisamos fazer. Estamos com vontade? Não, mas tem que fazer. Porque não é o que eu sinto, é o que eu preciso fazer para manter meu relacionamento aceso. E as mulheres também, ao invés de criticar o marido, apoiar os sonhos profissionais do marido, sendo menos críticas, sendo mais parceira, reconhecer nele a autoridade que Deus deu. Precisa, eu sei que tem sido difícil hoje, as mulheres reconhecerem a autoridade do marido, numa sociedade que tem aí totalmente, onde ninguém sabe mais quem manda. E quando Deus diz aí, mulheres sejam submissas a seu marido, queridos, isso é um princípio da palavra de Deus. E por ser princípio, se você ferir, vai ter consequências. Ah, mas eu não sinto, ele não merece. Querido, não é isso. Eu não concordo. Querido, concordar com uma sugestão ou outra não é mais importante do que ferir um princípio. Ah, mas é difícil. É difícil. Quem disse a gente que andar com Jesus a porta era larga? A porta é estreita. A porta é estreita mesmo. Mas a gente precisa entender que quando a palavra diz, é assim. Fora disso vamos ter problema. Fora disso vamos ter problema. Reconhecer a autoridade do marido. E esse marido, esse mesmo marido, tem que morrer pela sua esposa. Essa é a dimensão do amor que ele tem que ter por ela. Tem que ser um amor que ele possa e deva, numa situação qualquer, morrer por sua esposa. E quando a mulher percebe que esse marido morre por ela, é mais fácil ela ser submissa. É mais fácil. Quem começa é você. É você que tem que começar. Marido, comece a amar sua esposa de forma incondicional. Esposa, passe a ser submissa a seu marido. Quem começa? Você. Você. Você só vai começar isso quando estiver cheia do amor de Deus. Honrar as necessidades sexuais do marido. Mesmo quando está sem vontade, é honrar. É uma necessidade dele.
E precisa ser atendida essa necessidade. Não pode ser como você quer. Não é assim. Confiar mais nas decisões do marido, do jeito que ele faz as coisas, mesmo que você não concorde, não lhe parece a melhor forma, não importa. Mas a gente tem sido muito impliquento, muito impliquenta. Implica, e tudo se implica. E isso o marido, toda vez que a gente está implicando, o marido está entendendo o seguinte: ela não me respeita. E normalmente os maridos se calam, se isolam. Só que a mente fica maquinando. A mente fica maquinando. E só é coisa ruim. Portanto, alguém tem que tomar iniciativa dentro de casa, queridos. Até quando a gente vai aceitar o que estão colocando para dentro das nossas mentes? Estão enchendo a nossa mente de porcaria, a gente está aceitando isso e não entende porque tanto casamento desfeito, tanta família desfeita, tanta desarrumação familiar, a gente não entende. Tudo questão de desobediência. A palavra diz o que a gente deve fazer e a gente não faz. Não faz. Ah, porque eu não sinto. Ah, porque eu já fiz várias vezes. Não importa, você tem que fazer. Não importa, porque você desobedecer um princípio é muito grave no relacionamento. E fica assim, maridos em silêncio, maquinando porcaria, e mulher criticando, sem valorizar o marido. O que o marido precisa é senso de valor, queridas. Valorize mais o que ele faz. Respeite mais o que ele faz e ser menos crítica e menos exigente com ele. Porque a gente vê isso direto. As mulheres criticam, e o cara fica calado. Daqui a pouco acabou o casamento, o cara sai. Na outra terça-feira, na reunião de oração, está na reunião de Julita, pedindo o marido de volta. Orem por mim que meu marido foi embora. Mas você fez tanta vontade e tanta força para ele sair. Depois que ele saiu, quer orar para que ele volte. Queridas, vamos pensar antes. Agora, nós não vamos fazer isso de forma natural. Só faremos isso quando estamos encharcados do amor de Deus. Sem o amor de Deus, os casamentos estão indo de ladeira abaixo. E estamos nos conformando com isso, achando que isso é normal, achando que isso é razoável. É só o que as novelas botam para dentro da gente. Cabe o casamento e troca o casamento. Como? Acreditando que vai arrumar uma coisa melhor. Não vai. A grande maioria dos casais logo se arrependem e querem voltar para o primeiro casamento. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha me separado. É o que mais a gente escuta. Pastor, se eu soubesse que era assim, eu não teria me separado. Queridos, invista no que você está agora. Abra mão do seu orgulho, abra mão dos seus direitos e vá ser feliz. Porque a gente fica preso ao orgulho, preso a não é justo, é um direito meu, e se prende ao que tem direito, e muitas vezes encontra o que tem direito, mas perde o casamento, perde o marido, ou perde a esposa, porque quer ser muito justo. Isso não deve existir na relação conjugal, é graça, é perdão e recomeço. A fórmula está aí. Agora, ou eu entro e digo, e tomo a decisão de, Senhor, eu não consigo sozinho. Joelho no chão, queridos. Invista tempo em se encharcar desse amor de Deus. Porque certo dessa certeza, você vai sentir menos falta do que o outro dá. Porque nós somos um poço insaciável de desejo. Todos nós. Nunca estamos satisfeitos. Quanto mais tem, mais quer. 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 Só Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E é nele que nós vamos ter que buscar. É nele que nós vamos ter que nos encharcar. E precisamos dar um exemplo por de fora, nós como igreja. Não aceitar os valores que estão colocando para dentro da gente. Cada dia mais a mídia está construindo um tipo de família diferente. E dizendo assim, é normal. É normal. Não é, queridos. Não é normal. Não é normal. E o que vale para nós cristãos é a palavra. Esta é a verdade. Portanto, o que estiver contradizendo esta palavra é mentira. É coisa do diabo.
É assim que nós precisamos nos posicionar, porque senão isso vai entrando na nossa mente e nós vamos achando normal, daqui a pouco está acontecendo dentro da nossa própria casa. Porque vamos relativizando princípios da palavra. E palavra não se relativiza, ela é absoluta. Precisamos nos posicionar como cristãos. O que temos percebido é que parece que o inferno tem invadido a nossa casa. Ao invés da gente entrar no inferno e atacar, e as portas do inferno não prevalecerem sobre nossa vida, parece que está ao contrário. Os valores vão entrando na nossa casa e nós cristãos não estamos nos posicionando, porque dizemos, preciso ser politicamente correto. Não precisamos ser politicamente correto. Nós precisamos ser politicamente obedientes à palavra de Deus. O politicamente correto está em cima do muro, é coisa do diabo, porque o muro é do diabo. Precisamos entender isso e nos posicionar firmes contra os ataques do inimigo. Ele tem atacado as famílias, os casais, mas os casais cristãos não estão buscando no Senhor a solução para o casamento. Estão muitas vezes investindo em terapia, que é bom, investindo em remédios, que é bom, mas não vai resolver o seu casamento. Ou você se encharca desse amor, ou logo vai ter problemas, se já não estiver tendo. Só quem estiver com esse amor cheio de Deus é que vai ser capaz de dar sem o outro merecer. E se os dois obedecem esse princípio, aí sim vai dar tudo certo. É uma decisão dos dois. Que o Senhor constranja todos aqueles que chegaram esta noite aqui pensando ao contrário, querendo desistir, dizendo que não dá mais. Isso é mentira. Isso é mentira. Dá sim. O Senhor não quer, não é projeto de Deus acabar uma família. Não é projeto de Deus destruir uma família. Se tem alguém projetando e arquitetando para destruir a família, é Satanás e seus demônios. Ele sim projeta para destruir a família, Deus não. Portanto, que você não desista. Que você busque em Deus, se encharque dessa palavra e crie barreiras para que valores contrários à palavra não entrem na sua casa. Não permita que esses valores entrem na sua casa. Desligue a televisão. Desligue a televisão. Desconecte o computador. Porque são valores que não condizem com aqueles que amam a Deus. Desligue, queridos. Não é fácil, mas é assim. O que entra na nossa mente, nós terminamos sendo aquilo que entra. O que entra, nós terminamos sendo. Se entrar amor, nós vamos ser amor. Mas se entrar prostituição, nós vamos nos prostituir. Vamos tomar cuidado como casais cristãos. E não desista. Se alguém disse a você foi o diabo, e Deus veio dizer a você essa noite o seguinte: ainda não acabou. Tem chance sim. É possível restaurar sim. Por mais difícil que esteja, é possível restaurar sim. E a única coisa que você tem que fazer a partir de agora é entregar na mão daquele que pode. Só Ele. Que Deus abençoe os casais e nossas famílias. Vamos cantar um louvor.